Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Em todo tempo Deus é bom. Eu também quero dar mais um aviso. Na verdade nós temos mais dois. Cadê o irmão André? Ah, tá lá. Nós temos o retiro dos jovens, amém, André? Então, agora no próximo final de semana, vai começar dia 1, 2 e 3. Então, os jovens vão sair daqui na sexta-feira à noite e vão estar retornando no domingo. E a igreja, nós estaremos aqui para recebê-los. Amém, igreja? Então, se tem algum jovem aqui ainda em nosso meio que não fez a inscrição, eu quero incentivar você a ir para esse retiro. Eu acredito que vai ser maravilhoso. Acreditamos na presença de Deus, cremos, estamos orando, jejuando, vai ter pessoas maravilhosas, usadas por Deus lá para ministrar a palavra. Nós cremos que Deus está conosco, amém? Cadê os jovens dessa igreja? Até 100 anos, amém? Vai faltar vaga, André. Glória a Deus. E também no dia 22 de março, olha que coisa mais linda, seja uma mulher feliz. Cadê as mulheres felizes? É isso aí. Nós fomos chamadas para sermos mulheres felizes. E aí no versículo Provérbios de 31, 25, a força e a dignidade são suas vestes, e se alegrará com o dia do futuro. Nós sendo revestida com essa força, com essa dignidade que vem do Senhor, com certeza a alegria estará dentro de nós, e nós não vamos mais temer o futuro. Vai ter aqui a psicóloga e coach, também pastora Lucileia Godoy, uma mulher muito usada por Deus, que vai estar ministrando as nossas vidas. Mulher, eu quero dizer para você, não perca. Vai ser um encontro também com uma palavra evangelística. Então, se você tem uma amiga, alguém da sua casa, da sua parentela, traga, porque você vai ficar feliz pela resposta de Deus na vida da tua amiga, da sua vida. Então não perca. Quem vai vir? Amém? Glória a Deus. Vai começar às 7h30 até umas 9, 9h15. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé um pouquinho. E vamos abrir em Romanos, capítulo 12, verso 3. Glória a Deus. O título da mensagem é: Viva o sobrenatural de Deus através da fé. Quem quer experimentar o sobrenatural de Deus aí? É lindo, não é, irmãos? Experimentar algo novo. Sair do nosso natural, sair daqui, da onde a nossa visão é limitada, e experimentar coisas grandes que Deus tem para cada um de nós, amém? Então, Romanos 12, 3. Todos acharam? Glória a Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus de toda glória, nós nos rendemos à Tua presença nessa noite e declaramos, ó Deus, que nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Precisamos, ó Deus, de uma palavra viva dentro de nós. Nós desejamos, ó Deus, sairmos daqui abastecidos espiritualmente. Nós desejamos ardentemente, ó Deus, vivermos em novidade de vida. Nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e por isso, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, para ministrar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e que a nossa mente esteja aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que a nossa mente não fique vagando com as preocupações do dia a dia, mas que nós possamos estar aqui agora, conectados com os céus. Pai, em nome de Jesus, desejamos ardentemente estarmos conectados com os céus. Nos tira dessa esfera natural e nos leva ao sobrenatural que só o Senhor pode nos dar, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. A gente, irmãos, vive épocas da nossa vida
que quantos de nós já tivemos algumas experiências profundas com Deus? Cada época, Deus se manifesta de uma forma diferente. Vocês perceberam isso? Tem fases, tem épocas da nossa vida que nós estamos passando dificuldades, tanta coisa difícil, e parece que estamos tão sozinhos. A gente parece que Deus não nos ouve. A gente se sente tão sozinho, tão abandonado, tão perdido. Mas tem épocas da nossa vida que a gente vive assim o sobrenatural de Deus, não é? Experiências, você vê milagres acontecendo, como teve na época do povo de Israel. Eles presenciaram coisas lindas, riquíssimas. Imagine nós hoje presenciarmos tantas coisas que eles viram, como um pão cair do céu, um maná lá caiu do céu, codornizes. Pensa, irmãos, se a gente está com fome, eu quero uma pizza, e cai uma pizza. Oh, coisa boa, não seria bom isso, irmãos? Hoje é domingo, final de mês, puxa, minha conta não está muito boa, não dá para cair lá um churrasco do céu? Irmãos, que coisa linda seria. Mas estamos em uma outra época. Essa era a época do povo de Israel, um momento onde eles viviam em Deus, onde eles estavam desfrutando desse sobrenatural de Deus, dos milagres que Deus fazia na vida deles. E voltando para o nosso tempo, eu não sei vocês, mas quando eu me converti, irmãos, nós presenciávamos tantas coisas lindas, fazíamos orações nas madrugadas, isso ainda dentro da católica, onde a gente teve a revelação da palavra. Naquelas madrugadas e oração, e Deus se manifestando, e aquele poder, irmãos, coisas gloriosas. Eu lembro que quando nós íamos orar no mato, que a gente falava, orar no monte, irmãos, nós víamos o fogo ali no chão, aquela mata seca, ou verde, não interessa, pegando fogo. A gente via aquelas brasas, e a gente falava, não acredito. Até a gente vendo o milagre, a gente não acredita. Irmãos, nós íamos em cultos no começo, há mais de 20 anos atrás, no início da nossa conversão, onde o milagre era visível. Nós víamos ouro descendo pela nossa mão, né, Marina? E nós trocava ali, e deixa eu pegar um pouquinho, deixa eu pegar outro. Irmãos, quem já viveu isso? Um lá, outro aqui, nós vivemos juntos, esse milagre. Você também? Então vocês me entendem. Os milagres que aconteciam, coisas sobrenaturais que nós víamos. E eu lembro que nós trazíamos aquela folhinha em casa para aqueles que ficaram. Nós queríamos mostrar para eles que verdadeiramente Deus se manifestou naquele lugar. E hoje, o que nós estamos experimentando de Deus? Qual é a linguagem hoje que Deus tem para a igreja dele? Irmãos, porque cada época Deus fala conosco de uma maneira. Teve a época do povo de Israel. Teve a época dessa minha conversão, que eu creio que muitos experimentaram esse tempo. Do reprepé, do falar em línguas. Irmãos, quantas coisas nós já presenciamos. Eu já tive muitas experiências fortes no sobrenatural de Deus, que não dá tempo de contar tudo. Se eu pudesse contar, irmãos, coisas grandes, gloriosas, eu já tive. Eu estou falando da minha experiência, coisas lindas e sobrenaturais que eu vi, de guerrear com o próprio demônio, mas também de ter Deus do meu lado e Ele falar comigo, e eu senti o toque dEle, eu senti a mão dEle. Só que tem uma época, irmãos, que eu não sinto e que eu não vejo, que nós não presenciamos o sobrenatural de Deus. Alguém aqui tem presenciado? Por favor, me conte. Me fale, troca essa experiência. Porque eu estou sedenta por ouvir, por ver o sobrenatural de Deus. Por ver coisas grandes acontecer. Irmãos, coisas grandes estão por vir, amém? A palavra do Senhor diz que obras maiores nós faríamos em nome do Senhor Jesus. Há uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja. É para a igreja essas promessas. Que coisas grandes, maravilhosas estão por vir. Irmãos, e eu confesso, eu não estou vendo. Eu quero ver.
Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Amém? Vocês lembram desse corinho? Oh, irmãos, nós precisamos desejar viver o sobrenatural de Deus. Mas como que eu faço para viver o sobrenatural de Deus? Irmãos, o sobrenatural de Deus vai experimentar quem vive pela fé. É pela fé que eu vou experimentar o sobrenatural de Deus. Mas o que é o sobrenatural de Deus? Como eu falei, hoje é uma outra linguagem. Qual é o modo que Deus quer falar comigo e com você no tempo de hoje? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Aonde nós estamos vendo, irmãos, tanta correria. Aonde nós estamos vivendo num tempo que nós só falamos: meu Deus, que correria, eu não tenho tempo. Meu Deus, eu não tenho tempo. Que difícil de arrumar um tempo para isso, para aquilo. É ou não é? Vocês concordam comigo? Essa não é a linguagem atual do sistema do mundo? Não é assim? Você vive assim? Fale comigo, por favor. Converse comigo. Você sente isso? Aí nessa correria, dentro dessa correria, ai, parece que eu escutei a minha voz agora. Eu acho que eu estava gritando. Eu não estava gritando, irmãos? Estava bom, então vou continuar. Às vezes eu... Então, hoje, a correria, tantas coisas estão nos sufocando. Estão fazendo com que nós não nos centralizamos. Está fazendo, irmãos, com que nós perdamos o foco de buscar e viver esses milagres de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, o sobrenatural de Deus é um milagre que acontece na minha vida e na tua vida. Amém? Hoje, a forma com que Deus quer falar conosco é um milagre que Ele está, irmão, eu creio, desejando ardentemente fazer na nossa vida. Porque quando acontece um milagre, quando acontece o sobrenatural de Deus na minha vida, na tua vida, o que acontece? Nós então estamos resplandecendo a glória de Deus sobre a terra. Irmãos, nós precisamos correr atrás. Eu não posso me acomodar e esquecer que existe o sobrenatural de Deus para a minha vida. Eu não posso esquecer que Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e ficar aqui, ó, no natural, nisso aqui, ó, que eu estou vendo. E nós então encontramos um exemplo de Pedro, que teve uma experiência gloriosa com Deus. Irmãos, Pedro, em Mateus, no capítulo 15 do livro de Mateus, depois ali do versículo 22 em diante, até o 36, nós vamos ter a história de uma experiência gloriosa de Pedro. Pedro, ele teve a oportunidade de demonstrar para Deus qual era a medida da fé que ele estava dentro dele. Como nós lemos em Romanos, cada um de nós temos uma medida de fé. Amém? Voltando para o nosso versículo, para que você entenda, dentro de você já foi colocado uma medida de fé. Amém? Partindo daí, eu fico feliz diante de Deus, porque Ele não esquece de ninguém. Irmãos, todos nós, toda a criação humana, porque a palavra diz que todos receberam uma medida de fé. Você tem uma porção de fé dentro de você. Mas dentro da palavra de Deus nós encontramos muitas histórias, várias passagens, aonde o Senhor Jesus diz para um que ele tem pouca fé, aquele tem muita fé. Quando o Senhor fazia e realizava os milagres, ele falava assim, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a fé, irmãos, é a fé que está aqui dentro de nós, que move o sobrenatural na minha vida. Amém? E cada um de nós temos essa fé. Nós não podemos agir como coitadinhos, ó céus, ó vida, será que Deus se lembra de mim? Sim, lá na criação, lá quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já colocou uma porção de fé dentro de você. Todos nós temos a fé. Agora, com que maneira eu estou respondendo ou como eu estou exercitando essa fé?
que está dentro de mim que faz toda a diferença. Então essa fé, ela já existe, nós já temos ela. Como você está lidando com a fé que você já tem dentro de você? Como que eu faço para descobrir se eu estou exercitando essa fé? E como que eu faço para colocar essa fé em ação? Porque, irmãos, às vezes a gente acha que a fé eu não sei você, mas eu também já pensei muitas vezes assim, que a fé, às vezes o ser humano, nós, os homens, pensamos assim que é algo místico, não é? Não dá a impressão, você já teve essa impressão, que você tem que ficar assim, a fé, vou me concentrar, e ela então vai aparecer. Você já fez isso? Irmãos, eu pensava que era meio assim, sabe? E às vezes dá a impressão que a fé é coisa mística, algo assim que você tem que se concentrar para ela aparecer. Não é assim, irmãos. A fé significa confiança. A fé, ela é revelada dentro de mim. A fé, ela é visível. A fé, ela é colocada em ação quando eu confio. Só que essa confiança tem que estar na pessoa certa. Essa confiança tem que estar no lugar certo. Essa confiança não é na força do meu braço, que eu vou conseguir, que eu dou jeito para isso, que eu consigo e vai dar certo. Essa confiança não está em homens. Essa confiança não está numa faculdade, e eu sou uma pós-graduada, e eu sou isso, e eu tenho recursos. A fé, a confiança, a nossa confiança, para eu demonstrar a fé, ela tem que estar fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, ela é limitada quando eu coloco o limite nela. É nós, irmãos, é eu, sou eu, é você, é nós que determinamos se a minha fé é limitada ou não. Isso depende de mim e de você. Então, quando eu deposito, quando eu coloco toda a minha confiança no Senhor, irmãos, eu estou demonstrando para Deus que eu tenho fé. E Deus se alegra muito disso. Quando Deus vê que a minha confiança está nele, aonde eu acredito, irmãos, que o sobrenatural de Deus vai vir sobre a minha vida, vai vir sobre aquela questão que está tão difícil para eu resolver. Quando eu acredito, irmãos, que o milagre vai acontecer, eu estou colocando a minha confiança em Deus. Aí então, a fé, ela entra em ação. Aí então, a fé, ela está criando estrutura, ela está sendo visível. O que você tem na tua vida hoje, que você diz assim, Senhor, isso daí é impossível. Olha o hino que nós cantamos, né? Aquilo que parecia impossível. O que você acha hoje na tua vida que é impossível? Para você, o que seria impossível? Sabe isso que você está pensando agora? Que você acha, não, isso é difícil acontecer na minha vida? Irmãos, é aí mesmo que Deus quer trabalhar. Você pensou em algo? Pensou? Então é isso. É aí que Deus quer manifestar a glória dele. É aí que Deus quer te levantar. É aí que Deus quer levar você a experimentar o sobrenatural. Irmãos, o que é a fé? Em Hebreus 11 diz que já é a certeza das coisas que nós não vemos, mas você tem certeza que ela vai acontecer. Irmãos, quando nós acreditamos nessa verdade da palavra de Deus, que eu creio que vai acontecer, isso você está demonstrando uma confiança. Você tem que acreditar, você não pode esmorecer, você precisa continuar acreditando. Então Pedro, voltando lá para Mateus no capítulo 15, ele teve a oportunidade de demonstrar para Deus. Ele até começou bem, não é? Aquela tempestade, e o Senhor chega, vem, ele precisou ficar, ele ficou antes no monte orando, dispensou os discípulos, diz a história, eles estavam indo, e no meio, na quarta vigília, se eu não me engano, o Senhor estava e andando sobre as águas. Eles pensaram,
é um fantasma. E ficaram horrorizados, porque já estava dando tempestade, e ventania, e aquelas ondas. Então imagine a cena, aquela cena. E eles com medo, é um fantasma, ficaram horrorizados. E Jesus diz, calma, sou eu. E Pedro então diz, se és tu, então que eu ande sobre as águas até o Senhor. Olha o sobrenatural que Pedro viveu. Irmão, quem de nós aqui hoje tem coragem? Você tem? Irmão do céu, eu não quero nem responder. Pense, você numa oportunidade de andar sobre as águas. E Pedro foi. Ele falou, então eu vou. Se é o Senhor que está aí, eu confio. Eu vou. E ele começou tão bonito, irmãos. E Pedro foi, estava andando. Mas o medo, diz em Mateus, no capítulo 15, que o medo fez com que Pedro afundasse. E o que Jesus disse para Pedro? Homem de pequena fé. Por que duvidastes? Ainda ele continua e diz assim. Jesus faz uma pergunta que é para ele se questionar. Irmãos, Jesus está fazendo a mesma pergunta para nós hoje. Porque às vezes nós começamos bonito, começamos bem, e você diz, eu vou continuar. Não, agora eu vou enfrentar essa tempestade, eu vou enfrentar essa dificuldade, eu não vou parar, eu não vou desistir. Se eu determinei, eu vou. Quantas vezes, irmãos, nós começamos bonito, fazemos discurso bonito, falamos para o Senhor, eu vou, eu confio, eu acredito. Mas o medo, e você começa a olhar em volta, a situação, a circunstância, então já vem uma tristeza no teu coração, já vem o desânimo, já vem as questões, os questionamentos, e você começa a olhar a tempestade. Você perde o foco do teu primeiro propósito. O que Deus quer nos ensinar essa noite é isso, irmãos. Para que eu viva o meu milagre, para que eu experimente o sobrenatural de Deus, para que eu coloque a minha fé em ação, é preciso confiar sim. Eu preciso confiar e não olhar as circunstâncias. Irmãos, o medo nos mata. O medo faz retroceder, o medo nos faz afundar. Não olhe o que você está vendo ao teu redor. Não olhe. Permaneça firme no autor e consumador da tua fé. O Senhor já diz isso. Ele é o autor da tua fé. Nós descobrimos em Romanos que Ele colocou essa porção aqui dentro de mim de fé. Ele colocou aí dentro de você. Ele é o autor, o consumador da tua fé. Vem dele. Por que eu vou colocar minha confiança em outra coisa? Ou em outra pessoa? Ou em alguma situação? Não foi um homem, não foi alguém, não é a tua conta bancária, não é o teu trabalho, não é nada, irmãos, que colocou essa fé dentro de nós. Quem colocou o autor e consumador é Jesus Cristo. É Ele que colocou isso dentro de você. É Ele, é nele, é por Ele. E para Ele que são todas as coisas. Falando de mim, falei de Pedro, mas irmãos, eu vivi um milagre extraordinário na minha vida. Muitos já sabem, quem não sabe vai saber, eu vou resumir. Mas quando eu casei, no primeiro ano nós decidimos, vamos ter 8 filhos. Fala misericórdia. Fala, irmão. Fala misericórdia. Mas era o nosso projeto de vida. Há 20 anos atrás era tudo mais tranquilo, não era, irmãos? Né? Era tudo mais tranquilo, então nós queríamos 8 filhos. Passaram-se 5 anos e nada aconteceu. Passaram-se 7 anos, 8. Com 10 anos, eu fazendo todo tipo de tratamento, os melhores médicos de Curitiba, passei por diversos. No último, que era a melhor médica, e eu fui. Fiz o exame, o último, que seria para dizer se, irmãos, nada.
Ela falou assim, ó, você até pode fazer inseminação in vitro, mas é assim, não é 100%, custava mais de 20 mil reais, nós não tínhamos dinheiro, nós só tinha a fé, glória a Deus por isso. E ela falou, você tem 0,03% de chance, ou seja, nada. Irmãos, eu voltei arrasada para casa, chorando depois de 10 anos. E nesses 10 anos, eu entrei em depressão, eu sofri muito. Porque quando você deseja o teu milagre, quando você quer algo muito na tua vida, irmãos, é só você que está passando por isso, é só você que espera por um milagre, é que sabe o quanto você sofre. Naquele período de espera, é ou não é? O período de espera é um tempo muito doloroso, é muito difícil. Mas é necessário o tempo de espera para ser gerada a paciência que vai trazer essa confiança no meu coração. Então, quando eu cheguei em casa chorando em prantos, eu falei para o meu marido toda a situação e ele dá um belo sorriso que eu não esqueço, já faz 11 anos, eu não esqueço, vai fazer 12. Ele ri e diz assim, glória a Deus, aleluia. E eu falei, meu Deus, você não entendeu é nada do que eu te falei. Ele falou assim, não, entendi sim. Eu entendi, a medicina diz que não tem jeito. Então agora nós vamos para o médico dos médicos, para aquele que resolve tudo, para aquele que é dono de tudo e que tem o poder sobrenatural sobre as coisas natural. Irmãos, enquanto eu buscava o natural, as coisas aqui da terra, nada estava acontecendo. Mas quando eu fui buscar, quando nós nos achegamos diante de Deus, então nós entregamos toda a nossa confiança e falamos, o natural nós já buscamos, não deu certo. Então agora nós vamos para o sobrenatural de Deus. Isso foi em março. O Fernando fez uma oração na sala, aquela sala grande, só nós dois, aquela casa vazia, aquela casa... E ele falou assim, Senhor, no final da oração, ele orou assim, obrigado, Senhor, pelos filhos que o Senhor vai nos dar. Ele foi tão ousado que ele não falou pelo filho, porque eu já me alegraria com um, para quem não podia ter nenhum. Ele fez a oração no plural. Ai, irmãos, que coisa linda. Isso foi em março. Em julho, eu fiquei grávida. E Deus me contou como seria. Deus me contou a época, como eu deveria fazer, tudo. E eu estava viajando, nem estava aqui ainda. Não sei, da Rio de Janeiro, daqui não sei quantos quilômetros. E o Senhor falou, liga para o teu esposo. E a empresa resolveu tudo, me deram tudo, despesa, estadia, passagem. Irmãos, quando Deus faz, Ele faz tudo por você. Você não precisa se preocupar com nada. Os mínimos detalhes, Deus cuida para você. Você não se preocupa com nada. E eu então pude presenciar o sobrenatural de Deus. Irmãos, Deus quer te dar o teu milagre, sabia disso? Deus vai te dar no momento certo, na hora certa. Nesse tempo de espera, você está sendo provado. O tempo de espera é um tempo precioso, onde nós demonstramos para Deus, será que realmente eu confio? Será que a minha confiança está em Deus? Irmãos, valorize o tempo de espera na tua vida. E hoje, irmãos, eu glorifico a Deus, eu amo Deus, eu sou apaixonada por esse Deus. E eu falo, obrigado, Senhor, porque se o Senhor tivesse me dado naquele tempo, eu não seria uma mãe como eu sou hoje, meu marido não seria como ele é hoje. Irmãos, esses 10 anos, sabe o que aconteceu? Deus tratou o nosso caráter, Deus nos preparou para sermos pais, porque os nossos 3 filhos vieram com personalidade de liderança. Espero que você tenha entendido. Irmãos, personalidade forte. E eu e meu marido pedimos graça, sabedoria para Deus, e eu quero dizer, estamos vencendo. Deus está nos ensinando a criar o caráter de Cristo na vida dessas crianças, que eu tenho certeza que serão líderes nessa terra. Mas como que o Senhor vai nos dar filhos com caráter de líder?
se os pais não estão preparados para moldar essas crianças? Por isso eu digo, Deus foi perfeito no meu milagre. Deus foi perfeito. Então eu quero dizer para você, irmãos, Deus está preparando. Amém? Deus está preparando o teu milagre. Mas nesse momento de espera, somente confia nele. Olha o que diz em Hebreus 10:35. Diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandone a tua confiança. Irmãos, existe uma recompensa para quem não abandona a confiança. O galardão aqui é uma recompensa. Irmão, se você confiar, se você perseverar, existe uma recompensa sim. É a palavra do Senhor. Então não desanime, não desista. O Senhor, Ele não se agrada de quem desiste. Irmãos, quando Pedro, ele é tentado a afundar, quando ele é tentado pelo medo, irmãos, ele estava segurando na mão de Jesus. Ele estava indo para segurar, melhor dizendo. Porque ele teve que pedir, né? Senhor, ele teve que pedir socorro. Irmãos, Pedro estava andando com Jesus. Pedro andava com Jesus. Irmãos, são coisas que não entram. Eu não consigo entender. Mas hoje, eu orando ao Senhor, irmãos, eu consegui entender Pedro. Porque quantas vezes você é criticado? Quantas vezes nós somos criticados? Mas essa é a tua fé? Esse é o Deus que você serve? Quantas vezes esse é o tipo de circunstâncias que faz nós afundar? Os questionamentos dos outros, às vezes não é nem o nosso, mas as palavras que nos rodeiam. Então, irmão, fechando, resumindo, eu quero dizer isso para você. Não se deixe levar pelas vozes que estão ao teu redor, contrária àquilo que Deus tem para você. Não se deixe enganar. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você deseja isso, irmãos? O sobrenatural de Deus é aquilo que você deseja conquistar nele. Talvez, irmão, seja uma sarça ardente, talvez seja. Sabe, eu peço para Deus que eu quero contemplar o avivamento que o Senhor tem para a nossa nação, para essa terra. Porque se Ele disse que obras maiores nós faríamos, eu quero. Irmãos, hoje o meu pedido para Deus, o que eu peço ardentemente, irmãos, é ver a manifestação dEle nas igrejas. Sabia que esse é o meu pedido? Esse é o milagre que eu clamo para Deus. Senhor, eu quero ver a sarça pegar fogo, eu quero ver, Senhor, o cego sair andando, o coxo se levantar. Irmãos, o que eu quero hoje, eu não peço nada material para mim, eu não peço mais nada. Só a salvação que Deus já me deu, já é o suficiente. O que Ele vai me dando, eu glorifico a Deus, irmãos. E eu quero dizer, Deus vai dando sim as coisas para você. Tudo que você precisa, o Senhor vai providenciar. Desde que a nossa confiança, a tua confiança esteja nele. Amém? E para fechar, eu quero que você veja lá, dá para colocar Naum, capítulo 1, versículo 7. É um versículo que eu amo muito de coração e eu quero compartilhar com você. Vamos ver se é a mesma tradução. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele... Oh, aleluia, irmão. Glória a Deus. Fala assim, o Senhor me conhece. Irmãos, tem uma humanidade inteira. Imagine, toda a multidão. Mas Deus, Ele conhece lá dentro quem realmente confia nele. E Ele diz assim, o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia.
Isso quer dizer, irmãos, que nós, no tempo de espera, passamos angústia, passamos tribulação, tantas coisas, mas ele diz que o Senhor é bom e ele é a tua força no dia da angústia. E quando ele termina, quando ele diz assim, ó, que ele conhece aqueles que nele confiam. Irmão, sabe qual é a visão que eu tenho? O Senhor lá do céu olhando para mim. Eu me sinto única e exclusiva, não querendo ser egoísta. Mas, irmãos, é assim que eu me vejo. É assim que eu me sinto. E é assim que o Senhor quer que você se sinta. Amém? Isso não é ser egoísta, nem ser exclusivo. É ser um diferencial diante de Deus. É você saber que o teu futuro está nas mãos de um Deus todo-poderoso. Que no dia da angústia, Ele está com você, sim. É a palavra dEle, irmãos. É a palavra de Deus contra os teus questionamentos. Então o melhor que nós fazemos é anular e cancelar os meus questionamentos. É eu deletar todo e qualquer tipo de fraqueza humana que se passa dentro da minha mente. Então eu vou pela palavra de Deus e eu digo, glória a Deus. O Senhor é a minha força. O Senhor é a tua força. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esperar faz parte do processo de confiança. Amém? Se você não tem paciência para esperar, é porque você não demonstrou confiança para Deus. Se você está impaciente na espera, eu quero dizer para você, aquieta o teu coração. Acalma. Confia nele. Amém? Se você está impaciente, se você está desistindo da luta, eu quero te dar um conselho nesta noite. Você está demonstrando que você não está confiando. Então faça uma avaliação agora dentro de você. Se você está impaciente, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E a partir de hoje, você vai dizer, Senhor, eu confio no Senhor. E esquece um problema, irmão. Quando nós vamos demonstrar nossa confiança para Deus, eu esqueço o meu problema. Eu engaveto ele, coloco lá na gaveta e falo, Senhor, agora ele é teu. Amém? E você vai se sair vitorioso. E eu quero declarar que você vai testemunhar a tua vitória. Você vai testemunhar o teu milagre. Você vai dizer, você vai ser um agente da palavra de Deus. Você vai ser um vaso de honra, de glória de Deus, para testemunhar a manifestação da obra de Deus na tua vida, contando o grande feito que o Senhor fez na tua vida. Se prepara, não esmoreça, permaneça firme. Amém? Vamos ficar de pé?